Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula, continuando números racionais. Na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre potenciação e radiciação dos números racionais. As operações envolvendo frações são fundamentais para a resolução de diversos problemas da matemática e das demais ciências. É importante saber adicionar, subtrair, multiplicar e dividir esses números que são tão comuns em nosso cotidiano. A potenciação e a radiciação de frações são outras duas operações importantes, envolvendo os números racionais, que são frações, mas que ainda provocam várias dúvidas em muitos estudantes. Primeiro a gente vai ver um pouco sobre a potenciação. Veremos como efetuar essas operações e acabar solucionando as dúvidas existentes. Com expoentes inteiros não negativos. A primeira regra que a gente vai ver sobre potenciação, vamos ver um pouco como se dá a resolução de potenciação com expoentes inteiros não negativos, no caso, expoentes positivos. A definição da potenciação de números racionais com expoentes inteiros positivos é a mesma das potências de números inteiros. Ou seja, o a elevado a n é igual a vezes a vezes a vezes. Ou seja, se eu tenho 2 elevado a 2, é a mesma coisa que eu dizer que 2 vezes 2. É tipo isso. O A representa o número e o N é a potência, a quantidade que o número está elevado. Então, quando eu falo em N, são N fatores, são vários fatores. A quantidade de fatores que eu tenho é a mesma coisa de eu pegar o A e multiplicar aquela quantidade de vezes que está elevado o meu número. Para todo número racional A e número inteiro N, sendo N maior que 1, definimos o A é a base, né? Que é o número que eu tenho, o número racional. No caso, vai ser minha fração. No caso de números racionais, eu estou falando de fração. E o N é o expoente. É importante lembrar que o expoente ele tem que ser maior que 1. Por quê? Todo número que é elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, nessa regra de potenciação, eu não quero um número que seja igual a ele mesmo, entendeu? Eu quero mostrar que existe N possibilidades de se elevar aquele número e obter resultados diferentes. Ainda sobre a potenciação, a definição de potenciação de números racionais com expoentes inteiros positivos é a mesma das potências de números inteiros. Sabemos que a multiplicação de frações é feita multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador, que é da seguinte forma: o A sobre o B é igual elevado a n, né? Isso tudo elevado a n é a mesma coisa que A vezes B, A sobre B vezes A sobre B vezes A sobre B, em quantas vezes tiver de acordo com o valor do nosso número elevado a n, nossa elevação, que no caso seria o nosso n, né? Temos aí mais exemplos. A definição da potenciação de números racionais com expoentes inteiros negativos é da seguinte forma: o A elevado a n, o A sobre B elevado a menos n, é a mesma coisa que o B sobre A elevado a n. Vejamos o que aconteceu. O A sobre B era elevado a um número negativo. Então, eu inverto
a posição dos números. Quem está no denominador vai para o numerador, quem está no numerador vai para o denominador. E a minha potência fica positiva. E isso implica em dizer que o B está elevado a N e o A também está elevado a N, porque tudo isso está entre parênteses. Ou seja, essa é a nossa definição de potenciação quando os números forem negativos. Note que a potenciação de frações é feita elevando o numerador e o denominador ao expoente n, como foi visto no exemplo anterior, que A sobre B elevado a n é a mesma coisa que A elevado a n sobre B elevado a n. Ou seja, se eu tenho uma fração elevada a um número, é a mesma coisa que eu dizer que cada um, tanto no numerador quanto no denominador, estão elevados àquele mesmo número. Regra do sinal de uma potência de número racional. Quadro de resumo da potência A elevada a N, em que A é inteiro e N é natural. Base e expoente. De um lado eu tenho base e expoente, do outro lado eu tenho o sinal da potência. Quando a minha base for positiva, a minha potência é positiva. Quando a minha base é negativa e o expoente é par, a minha potência é positiva. E quando a minha base é negativa e o expoente é ímpar, a minha potência é negativa. Ou seja, essas são regras de sinais básicas de potenciação de número racional que eu devo compreender, como em todas as aulas de matemática, é muito importante você estar muito atento às regras de sinais. Vamos fazer um pouco de exemplos de aplicação de potenciação para que a gente possa compreender melhor como se dá essa potenciação. Exemplo 1. Calcule o valor de cada uma das seguintes potências. Eu já trouxe as respostas para vocês compreenderem melhor. Eu tenho 3 sobre 4 elevado a 2, foi o que a gente viu no exemplo anterior, né? Que é a mesma coisa que eu dizer que 3 está elevado a 2 e que 4 está elevado a 2. 3 vezes 2, 3 elevado a 2 é 9, 4 elevado a 2 é 16. Nesse caso, a gente também pode optar pela regra se caso fosse um número que desse para simplificar, a gente poderia simplificar esse número e trazer, diminuir mais essa fração. Mas não foi o caso ainda, né? Letra B. 2 sobre 5 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 4 e 5 elevado a 4, que dá 16 sobre 625. Na letra C, 1 sobre 3 elevado a 5, que é a mesma coisa que 1 elevado a 5 sobre 3 elevado a 5, que é igual a 1 sobre 243, porque o 1 ele pode ser elevado a qualquer número, ele sempre vai ser ele mesmo. O nosso segundo exemplo, né? Calcule o valor de cada uma das seguintes potências. Nesse caso aqui, eu já trouxe para vocês uma potenciação, uns exemplos com a potência negativa, para vocês fixarem melhor essa ideia de elevação a números negativos. 3 sobre 4 elevado a menos 2. No caso, a gente faz o quê? Como a gente já viu anteriormente, a gente inverte as posições. Quem está no numerador vai para o denominador, quem está no denominador vai para o numerador. Então, fica 4 sobre 3, onde 4 elevado a 2 sobre 3 elevado a 2 é igual a 9 sobre 16. Aí eu tenho 7 sobre 10 elevado a menos 3. Faço a mesma coisa, inverto as posições para que o meu expoente fique positivo. Então, eu fico com 10 elevado a 3 sobre 7 elevado a 3, que é igual a 1000 sobre 343. E na letra C, 1 sobre 5 elevado a menos 4, invertendo a posição, o expoente fica positivo. 5 elevado a 5
sobre 1 elevado a 5. É a mesma coisa que, resolvendo a potência, fica 625 sobre 1, que é a mesma coisa de 625 somente, né? Porque a gente já viu que qualquer número que não esteja com o numerador, ele está sobre 1, né? Aí eu trouxe também um exemplo, calcule o valor das seguintes potenciações que são elevadas a zero. A gente sabe que já vimos regras que todo número que é elevado a zero, ele é igual a 1. Temos aí 79 sobre 100 elevado a zero, que é igual a 9 elevado a zero. A mesma coisa que 9 elevado a zero sobre 100 elevado a zero, que é igual a 1 sobre 1, que é igual a 1. Por quê? Porque o 79 elevado a zero, teve uma digitação aí, ele é 1. E o 100 elevado a zero também é 1. Assim acontece também na letra B, que o 2 sobre 3 elevado a zero vai ser igual a 1 quando eu resolver toda a potência. E na letra C também vai ser igual a 1. Ou seja, pelas regras da matemática, todo número elevado a zero é igual a 1. Agora a gente vai ver um pouco sobre radiciação. Veremos como efetuar essas operações e acabar solucionando as dúvidas que existem. Para realizar a radiciação de frações, utilizaremos os mesmos conceitos de potenciação, ou seja, as mesmas regras que eu tenho na potenciação, eu também vou utilizar na radiciação. Considerando uma fração do tipo A sobre B, com B diferente de zero, meu denominador sempre tem que ser diferente de zero. A raiz de índice n de uma fração é dada por, no caso aí, o índice da raiz é quando eu chamo a raiz de raiz quadrada, raiz cúbica e assim por diante. No caso aí eu tenho raiz enésima de A sobre B, que é igual a raiz n raiz de A sobre n raiz de B. Ou seja, dependendo da minha raiz que eu tenho, a minha fração é a mesma coisa que eu dizer que cada um dos, tanto expoente, tanto o numerador como o denominador está com a mesma raiz, com o mesmo índice da raiz. Vamos ver alguns exemplos de radiciação. Calcule o valor das seguintes raízes. Eu tenho a raiz quadrada de 25 sobre 36. É a mesma coisa que eu tirar a raiz de 25 sobre a raiz de 36. Raiz de 25 é 5 e a raiz de 36 é 6. Então, eu tenho a fração 5 sobre 6. Aí eu tenho a raiz cúbica de 8 sobre 27. É a mesma coisa que dizer que a raiz cúbica de 8 está sobre a raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 8 é 2 e a raiz cúbica de 27 é 3. Aqui eu já trouxe uma aplicação mais complexa para vocês entenderem. Suponha um terreno quadrado cuja área é 72,25 metros quadrados. Calcule o valor que mede cada lado do terreno, x em metro. Ou seja, a resolução no caso seria o seguinte: o número positivo x, que ao ser elevado ao quadrado, resulta em 72,25. É a raiz quadrada de 72 sobre 25. Sabemos que esse número é maior que 8, pois 8 ao quadrado é igual a 64. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. É menor que 9, pois 9 ao quadrado é igual a 81. Então, essa raiz quadrada, esse número x está entre 8 e 9. Então, eu posso, através de uma calculadora ou fazendo cálculo braçal mesmo, procurar esse número, que daria 8,5 vezes 8,5, que dá exatamente 72,25. Então, a raiz quadrada de 72,25 é 8,5 metros.
Por tentativa, é possível determinar o produto. Essa foi a nossa aula sobre potenciação e radiciação de números racionais. Até a próxima.